Muito bem-vinda, colega Yanin. Eu queria comentar o acordo. Mas não há ainda um acordo. E este é o sinal de uma Europa dos governos, que já não sabe decidir. Para salvar a Europa e os milhares de sírios que fogem da guerra, o acordo com a Turquia representa um passo necessário, desde que se acabe com qualquer ambiguidade. As pessoas, estou a pensar sobretudo nas raparigas e nos rapazes, são homens e mulheres e não números, não são mercadorias. Digo claramente, isso não pode ser uma troca, não pode ser um toma cada lá com a pele dos refugiados. Quanto à liberdade de expressão e de imprensa, sobre isso não se negocia. E o encerramento do jornal Zaman e o tratamento dirigido a Kat Piri e disse bem Schultz ao estigmatizar isto na Cimeira. O tratamento da minoria curda são sinais negativos que têm o seu efeito nas negociações. Devemos separar os níveis. Não devemos confundir o diálogo sobre a crise dos refugiados e as negociações de adesão da Turquia. Também, quanto à isenção de vistos, devemos ter, em primeiro lugar, uma Turquia fazer o que deve fazer para consentir a Comissão Europeia que faça uma proposta e depois o Parlamento vai examiná-la e decidirá. E é correto que a União se empenhe em termos financeiros para apoiar os refugiados sírios, dando dinheiro para as ONGs para que desenvolvam projetos e não as autoridades sírias. Mas isso não é um cheque em branco. É necessário uma cooperação sincera de que, no pleno respeito dos direitos humanos e do direito internacional e, sobretudo, da Convenção de Genebra, isto permita uma solução digna para refugiados e imigrantes. E não pode esquecer a Grécia, que corre o risco de se tornar uma gaiola para os refugiados, uma porta de entrada sem porta de saída. O povo e as autoridades gregos devem ter apoio concreto, ajuda humanitária, como faz a Comissão Europeia, e a colocação noutros Estados-membros de refugiados, como foi decidido. E quando começarmos com a primeira colocação da Grécia, então deveremos encerrar todas as vias clandestinas, não apenas a que passa pela Macedônia, mas também as que passam pela Albânia e a Bulgária. Depois há a raiz do problema, a Síria, que já é uma periferia da Europa. O que acontece naquele país tem um impacto enorme nos nossos países. Portanto, é bom que haja o cessar-fogo na Síria, que se trabalhe agora quanto a um acordo político como a Europa protagonista com Federica Mogherini. O desafio dos refugiados, em primeiro lugar, um desafio europeu. Mas devemos olhar para o Mediterrâneo, para a África, se não quisermos viver numa eterna e dolorosa emergência. Seja a Turquia, seja a Rússia, seja um outro país, nós somos contra a deslocalização dos problemas europeus para outros países. Não são os outros que devem resolver os nossos problemas. É hora de que os Estados-membros assumam sua responsabilidade através de decisões vinculativas. Não vamos esperar que outros façam o que nós devemos fazer. O declínio da civilização europeia só parará se recuperarmos a nossa força moral. A dignidade que nos fez apreciar e estimar, que nos fez sermos apreciados no mundo todo.